Esse aqui é bom demais. Nossa, aí me quebra um negócio mal escrito. Tem que corrigir o negócio enquanto você lê. É o da Virgínia, né? Fala aí, pessoal, aqui é Arlindo de Souza, professor da Escola Convergência, e eu quero responder e reagir a alguns comentários que nós recebemos tanto no Instagram quanto no YouTube. Sou um filho pródigo e confuso em relação à fé, igreja e pecado. Se puderem me ajudar, por favor. Bom, se você se sente confuso a respeito da fé, da igreja, do pecado e coisas desse tipo, o que eu recomendo para você, primeira coisa é, cara, lê a sua Bíblia. Eu reparei que você, no seu perfil, tem uma foto aí de Lutero pregando as 95 teses na igreja de Wittenberg. Então, desde a Reforma Protestante, a gente tem enfatizado como igreja a importância de que cada indivíduo precisa ler a sua Bíblia e receber, através da iluminação do Espírito, orientação da parte de Deus. É óbvio que essa leitura, ela pode abrir os seus olhos, como aconteceu até mesmo comigo, quando eu estava perdido, foi a leitura das Escrituras que me guiou para um lugar em que eu saí daquelas trevas, mas eu também entendi logo que eu não podia empreender essa jornada sozinho. Deus não abençoa seus rolos, não. 3 pontos. Amém. Esse comentário é dentro da publicação que a gente fez sobre o comentário da Virgínia na CPI das Beth, de como que ela sentia que era abençoada por Deus porque ela era uma pessoa muito boa ou correta ou alguma coisa do tipo. A ideia é que, assim, a gente entende que nós não podemos conquistar o favor de Deus com a nossa justiça. A ideia dela de que a vida dela tem abundância ou bênção ou qualquer coisa do tipo, que ela é uma pessoa boa, é totalmente equivocada e contrária às Escrituras. Então, de fato, Deus não abençoa os nossos rolos. Ele nos abençoa para que a gente saia desse tanto de rolo. Gente, na mesma publicação aqui sobre a Virgínia na CPI das Beth, tem um comentário dizendo: e quem disse que você sabe o que é justo? Acho que o ser humano é muito pobre para falar sobre justiça. Nenhum de nós sabe o que é justiça. Eu não sei se ela quis dizer pobre ou podre aqui, mas de fato está correto em dizer que a Virgínia não sabe o que é justiça. Mas a gente tem como saber o que é justo, o que é correto, porque a gente tem a revelação da justiça de Deus por meio da sua palavra. Nas Escrituras a gente vai encontrar tanto a lei de Deus, os seus mandamentos, quanto a revelação do próprio Cristo como aquele que expressa plenamente a justiça de Deus. Então, a gente não tem de fato como saber o que é justo pela nossa própria cabeça, mas sim pela palavra de Deus. O gnosticismo deu origem ao calvinismo. Fonte: as vozes da minha cabeça. Acho que tá bom, né? Não tem... Pessoal, um comentário aqui no vídeo da Carol, A Vida e Obra de Agostinho. O comentário diz o seguinte: por que crente estuda a vida de alguns santos e não se torna católico? Então, não sei se a pessoa está fazendo um comentário irônico ou se ela está com uma dúvida legítima, né? A gente ficou um pouco na dúvida aqui entre a equipe, mas eu vou responder dizendo o seguinte: dizer que Agostinho era católico é semelhante a dizer que Lutero era assembleiano. É um conceito chamado anacronismo, que é basicamente você pegar um conceito que historicamente não existia da forma como ele é entendido hoje e aplicar isso num momento do passado. Então, dizer que Agostinho ou os pais da igreja ou outras figuras eram católicos nos tempos atuais é você impor categorias sobre eles que não existiam da mesma forma na época deles. A fé cristã tem origem nas Escrituras. Ninguém tem um entendimento perfeito a respeito da palavra de Deus. Paulo mesmo diz na própria Bíblia, em 1 Coríntios, que nós vemos as coisas apenas em partes. Então, vamos tentar aprender. A gente pode aprender com pessoas que são católicas, pessoas que são protestantes, pessoas que são até de outras religiões, mas não vamos ficar tentando impor categorias que não existem dentro do discurso de outras pessoas. Pessoal,
comentário aqui numa publicação que a gente fez, um vídeo da Ana Paula Valadão falando para apagar as luzes em uma conferência. O comentário diz o seguinte: por isso eu acredito que as igrejas que vão sobreviver ao fim dos tempos são as que vão abrir mão da tecnologia, luzes, fumaças, milhões de ministérios e vão se voltar à simplicidade que uma igreja deveria ter. Como tem me incomodado parecer que estou em um show, luzes apagadas, jogo de luz, fumaça, luzes piscando. O que difere a igreja de um show do mundo? A vida cristã, o culto, deveria ser simples. Cristo deveria ser suficiente para nós. Esse comentário aqui toca num ponto que é bem complexo da gente abordar, porque o uso da tecnologia é algo que a gente não consegue encontrar limites muito claros através de princípios da palavra de Deus ou até do bom senso. Porque se nós rejeitamos completamente a tecnologia, bom, a gente não estaria aqui agora em alguma tela que você está em frente a ela, acompanhando esse tipo de comentário. Mas se a gente abrir mão completamente da tecnologia, até onde a gente vai parar? O que a gente vai considerar tecnologia ou não? Tem uma expressão que era usada mais antigamente, mas falavam assim: isso daí é água encanada. Querendo dizer que a gente está tão acostumado em ter água encanada na nossa vida, nas cidades, que a gente não para muito para pensar que aquilo ali é um recurso tecnológico. De fato, luzes, fumaça, palco, estrutura de som, todas essas coisas são recursos tecnológicos. Vídeos, telas, projeções, tudo isso é tecnologia, mas aonde a gente deveria parar? Porque o microfone é tecnologia, a caixa de som é tecnologia. As roupas que nós usamos são tecnologia. Será que a gente deveria se livrar completamente de qualquer tipo de recurso tecnológico? Ou será que o verdadeiro caminho para a gente encontrar essa postura de amigo do noivo, como a gente vê na publicação, tem muito mais a ver com o nosso coração do que com os recursos que nós utilizamos? Gente, mais um comentário aqui, ó. Só não tente obrigar os gentios a se tornarem judeus, porque uma das razões de Cristo ter morrido foi para incluir os não-judeus na videira e se tornar participante da graça de Yahvé. Bom, de fato, a gente não deve tentar obrigar gentios a se tornarem judeus. Isso não faz o mínimo sentido de acordo com as Escrituras. Por outro lado, a gente precisa compreender de fato qual que é o papel de Israel dentro do plano divino. Afinal de contas, a videira, quando a gente faz uma análise do que é usado biblicamente para representar a nossa união com Cristo, a gente vai ter a videira, mas a gente vai ter também a oliveira. A oliveira não é Cristo, a oliveira é Israel. Então, de alguma forma, todos os gentios foram enxertados em Israel. Para quê? Para fazer parte da aliança das promessas, de tudo aquilo que foi recebido desde Abraão. Mas também tem o seguinte: Cristo não morreu só para incluir os gentios, ele morreu também para que ele se tornasse a verdadeira justiça que pode tornar possível que judeus se aproximem dele. Paulo vai falar para a gente em Efésios que ele derrubou a parede de separação entre esses dois povos e os fez um só. Então a igreja ela é constituída de judeus que não deixam de ser judeus, mas passam a estar em Cristo. E gentios que não deixam de ser gentios, mas passam a estar em Cristo e depositar a sua confiança nele. Então, de fato, se você é gentio, não tenta ser judeu. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, não perca essa oportunidade. Vai lá, segue a gente no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube e faça comentários. Quem sabe você pode aparecer aqui. Gente, mais um comentário aqui na publicação da Virgínia. Ela está errada. E nós também, porque estamos julgando demais. Mas espero que ela melhore como ser humano. E eu também. Nós também esperamos isso.